Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e esse é o capítulo 1 do CCNA versão 6 em português. Vai falar sobre introdução às redes. Vamos ver o que ele vai falar? Bom, quais são as seções e objetivos desse capítulo? Primeiro, a gente vai ver o que é estar globalmente conectado. Depois a gente vai diferenciar LAN de WAN e de internet. E, finalmente, a gente vai ver como a rede pode ser uma plataforma. Mais uma continuação, o ambiente de rede em constante mudança, evidentemente, projeções futuras para a nossa rede. Tá? Globalmente conectado, o que significa isso? Nessa parte do capítulo, é colocado que as redes de computadores, especialmente a internet, né, pessoal, faz parte do nosso dia a dia. E sem ela, nós já não podemos mais viver. Não podemos mais fazer o nosso trabalho, não podemos mais fazer as compras, não podemos mais fazer as coisas que a gente faz no dia a dia. É claro que a gente pode sobreviver, né? Mas o conceito de viver que nós temos hoje, sem rede, fica muito difícil. Tá? Então, esse mundo de tecnologia existe e todo mundo usa sem reparar. Acontece que vocês estão fazendo um curso que vai preparar vocês a dar suporte e fazer o preparo desse mundo para todas as outras pessoas. Então vocês vão ser os construtores desse mundo, ok? Então, a rede aprimora o jeito que a gente trabalha, evidentemente. Antigamente, a única coisa que a gente precisava é ter um e-mail. Hoje, muito mais do que isso. Né? O que mais? Diversão. Hoje em dia, quem não conhece o Netflix, né, pessoal? Também é a base da nossa diversão está nas redes de computadores, tá certo? Aqui ele mostra a gente um exemplo de roteiro de prática que a gente vai fazer nos nossos encontros presenciais. Muito bem. A gente pode ter redes de vários tamanhos. Dependendo do tamanho, a gente classifica ela de uma determinada maneira. Por exemplo, a gente tem as redes pequenas, que são chamadas domésticas ou de escritório, tá certo? Tem as redes médias e grandes, que é, por exemplo, de um campus de uma universidade, ou de uma companhia com presença mundial. E a gente tem a rede mundial, que é a internet, tá certo? Bom, como é que os computadores eles podem ser conectados na rede? Né? Dependendo do software que eu instalo na rede, essa rede pode ser cliente-servidor ou ponto a ponto. Tá? Quando a rede é cliente-servidor, a gente tem alguns computadores que são instalados softwares neles para que eles sejam dedicados para servir a rede. Enquanto que os outros, a tendência maior é acessar os serviços. Então, os clientes acessam os serviços e os servidores servem esses clientes. Então, isso é um tipo de rede. Né? Já na rede ponto a ponto, você já não tem um software específico de serviços instalados nesses computadores. Então, é um computador preparado normalmente para funcionar. É um computador, então, preparado normalmente para funcionar com esses computadores são preparados normalmente para funcionar sozinhos na rede. Né? Quando você põe 2, 3, 4, 5 computadores ponto a ponto, né, eles vão se comunicar entre si e cada computador vai fazer papel hora de servidor, hora de cliente. Ok? Beleza. Diferença entre LAN, WAN e internet. O que é? Quais são os componentes que a gente tem numa rede? Tá? Na verdade, a gente pode classificar uma rede como tendo 3 tipos de parte integrante dessa rede. Primeiro tipo, os dispositivos. Okay?
Então, os dispositivos podem ser os dispositivos finais, por exemplo, computador, telefone, servidor. Pode ser os dispositivos intermediários, como sendo roteador e switch, por exemplo. E temos também um meio físico, que pode ser, por exemplo, um cabo metálico, pode ser fibra ótica ou mesmo wireless. No caso dos dispositivos, a gente classifica em dispositivo final, que são esses que estão na ponta aqui, computadores, né? Impressoras, telefones, tablets. E tem os dispositivos intermediários, que são, por exemplo, roteador, firewall, roteador sem fio e etc. E os meios físicos, como a gente disse, pode ser de 3 tipos: de cobre, fibra ótica ou sem fio. É muito importante, gente, a gente entender como é que a gente representa graficamente esses componentes. Aqui tem alguns exemplos, tanto de representação de dispositivos finais, dispositivos intermediários e meios de rede. Agora é muito importante vocês guardarem uma palavrinha: topologia. O que é uma topologia? Uma topologia é um mapa da rede. Então, quando você tem uma topologia da rede, você vai usar essas figurinhas para representar a rede. Então, essa é a topologia da rede, ok? Olha aí exemplos de topologia, né? A gente tem 2 tipos de topologia: a topologia física e a topologia lógica. A topologia física é como se fosse uma planta baixa da minha rede. Ela faz uma descrição do que fisicamente está instalado na minha rede. Já a topologia lógica, ela dá mais informações quanto, por exemplo, endereçamento IP e outras questões de lógica. Tá? Bom, vamos agora observar uma outra classificação, que é a classificação entre LANs e WANs. O que é uma LAN? Uma LAN é uma Local Area Network, ou seja, uma rede local. Essa rede local, normalmente, trabalha com distâncias pequenas. Então, eu tenho, dentro do meu escritório, dentro do meu campus, uma rede local conectando esses equipamentos. E, geralmente, o equipamento que eu uso para conectá-los são switches, que são usados em rede local. Tá? Geralmente, eu tenho 1 ou 2 roteadores para conectar, fazer a conexão externa. Tá? O que é essa conexão externa? A conexão externa é uma rede de longa distância, que é chamada de WAN. Então, rede de longa distância, Wide Area Network, que é o WAN, é uma rede, como o nome diz, que atende distâncias maiores. Normalmente, uma rede de longa distância, eu preciso de um provedor, então eu vou pagar por ela. Tá? E uma rede local, eu não necessito de provedor, eu mesmo conecto os meus componentes da minha rede. Tá bom, gente? Rede local, como a gente falou, né? E rede de longa distância. Muito bem. Internet. O que é a internet? A internet é a maior rede do mundo. Tá? É a WAN das WANs. Tá? A gente geralmente usa uma WAN para conectar 2 ou mais LANs. A internet simplesmente conecta todas as LANs do mundo que estão conectadas a ela. E hoje em dia todos estão conectados à internet. Né? Então, realmente, a internet é uma WAN muito complexa, tá? E está fora do escopo desse curso analisar como é que são os equipamentos que funcionam dentro dos provedores e como é que eles são interconectados. Bom, mais uma classificação. O que é intranet, extranet e internet? Bom, internet nós já explicamos, é a rede mundial. A intranet é uma rede voltada para apenas os funcionários de uma determinada empresa, ou apenas professores e alunos de uma determinada escola. Então, uma rede fechada para os seus colaboradores. A extranet é uma rede que ela trabalha o quê? Liberando um pedacinho da intranet para fornecedores e parceiros. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa farmacêutica que ela tem uma intranet. Então, ela tem um fornecedor
que precisa saber quando eu preciso de um determinado reagente. Então, o que você faz? Você libera uma parte dessa tua intranet que tem essa informação dos reagentes para esse fornecedor. Então, esse fornecedor consegue automaticamente saber quando está faltando aquilo e te oferece aquele determinado reagente. Então, a extranet é isso. O que a gente pode pensar como extranet? Você, por exemplo, é cliente de um plano de saúde e você faz login para entrar na intranet daquele plano de saúde. Tá? Você vai ter uma área do cliente, que é uma área reservada. Então, essa é a tua extranet. É um pedaço da tua intranet que fica para os clientes. E a internet é de acesso público. Tudo que está na internet, qualquer um pode acessar. Tá? Muito bem. Tecnologias para eu poder acessar a internet. Todo mundo sabe que para a gente acessar a internet, a gente precisa de um provedor. Ou a gente precisa de um plano de dados no nosso celular. Tá? Então ele vai falar um pouquinho sobre as tecnologias justamente para que a gente acesse a internet. Tá? Então, quando a gente tem residências e pequenos escritórios, a gente tem algumas opções. Por exemplo, o DSL, que no caso aqui no Rio de Janeiro chama-se, é dado pela empresa Oi com o nome de Velox. Tá? O DSL aproveita o cabeamento pré-existente de telefonia fixa. Então usa o mesmo fio da telefonia fixa para passar os dados da internet. Já o cabo, esse cabo aqui é o cabo de televisão. Tá? É o nosso, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de Virtua. Tá? Então o cabo, ele aproveita o quê? Um circuito de cabos já existentes para TV a cabo, que agora também transporta dados de internet. Rede de celular, todo mundo conhece, 3G, 4G, 5G daqui a pouco, né? E satélite para regiões remotas, onde nenhuma opção anterior é viável. Então, a gente só usa satélite quando realmente não tem nada, porque é muito caro e muito lento. Tá? E também, gente, podem acreditar, há pessoas que ainda usam conexão de escada, que também aproveita a linha telefônica, mas na faixa de voz. Então você, usando a conexão de escada, você não pode falar ao telefone. Ao contrário do DSL, você pode falar ao telefone ao mesmo tempo que usa a internet. Além disso, a conexão de escada é muito lenta, 56K. Tá? Bom, quando a gente tem uma corporação, a gente precisa de maior confiabilidade no link que a gente vai ter com o provedor. Tá? Porque geralmente a gente sempre faz assim, gente. A gente tem, tanto nesse caso como nesse caso, né, a gente quer acessar a internet, então a gente vai até um provedor, e esse provedor vai alugar, entre aspas, um pedacinho da super mega internet que ele tem para a gente. Tá? Então o provedor de internet, como o nome diz, ele tem um acesso estúpido à internet. E ele vai estratificando isso para os seus clientes. E aí fica bom para todo mundo. Fica bom para o provedor e fica bom para a gente, que a gente não precisa pagar uma fortuna por esse link mega giga aqui. Né? A gente só quer um pouquinho de internet, então a gente paga dividido. Então o provedor, o que ele faz? Ele divide essa despesa com os seus clientes e ainda fica com o lucro. Muito bem. Então, qual a conexão que uma empresa pode fazer a um provedor de serviço? Pode fazer o quê? Linha alugada ou dedicada. Geralmente, isso é uma ponta que chega com fibra ótica na empresa, tá? E o provedor garante que vai ter uma largura de banda fixa 24/7. Tá? Metro Ethernet é também uma ligação possível, DSL também, além de ficar em casa, também pode ser para a empresa, mas o DSL aqui é mais confiável, e até o satélite, tá? Para regiões remotas. A gente vai trabalhar muito, gente, com o Packet Tracer em sala de aula. Então aqui é apenas um exemplozinho de como é que ele funciona, e essa é uma das práticas. Essa é outra. Tá? Vamos ver a rede como plataforma? Bom, no passado, o que a gente tinha, pessoal? A gente tinha uma rede diferente para cada serviço. Então, quando a gente queria conectar a internet,
usava o serviço de dados de um provedor. Quando a gente queria falar ao telefone, era um outro circuito que a gente usava com outros equipamentos. Quando a gente queria ver televisão, por exemplo, a gente via com outro circuito diferente. Hoje em dia, o que está acontecendo? As coisas estão convergindo para o TCP/IP. Então, hoje em dia, você fala pelo telefone via internet, WhatsApp, Skype, etc. Você assiste televisão pela internet, Netflix e outros players, né? E você também usa, evidentemente, o computador pela internet. Então, tudo está convergindo. Tá? Então, no futuro, televisão, celular, computador, todos eles vão falar a mesma língua, não vai precisar converter de um para o outro. Tá certo? Então, isso que a gente chama de rede convergente, que é o que já está acontecendo na atualidade, né, gente? Mais um laboratóriozinho, tá? Bom, cada vez mais a gente precisa de redes confiáveis para poder oferecer tudo isso que a gente precisa tanto para viver hoje, né? E essa confiabilidade, ela se baseia em alguns pilares. Por exemplo, segurança. A gente não quer que nenhuma ameace nossa rede, né? Qualidade de serviço. O que significa isso? Priorizar tráfego. Tráfego importante vai rápido. Tráfego que eu não considero importante pode ir mais devagar. Tolerância a falhas. Isso tem a ver com redundância. Então, por exemplo, eu coloco mais de um equipamento no caminho dos meus dados. Se um equipamento falhar, ele vai pelo outro equipamento. E escalabilidade. Ou seja, se a minha empresa está de um tamanho hoje, ela quiser crescer, eu não gasto muito, não tem que reprojetar tudo. Basta eu acrescentar um equipamento. Então, tudo isso faz a minha rede ser confiável, não sair do ar, estar sempre disponível. Tá? Então, eu vou falar de cada uma dessas coisas. A repetição de equipamento ou redundância, tanto de equipamento quanto de links, faz com que eu tenha tolerância a falhas. Quando eu faço um esquema hierárquico de rede, eu tenho a escalabilidade. E quando eu instalo ou configuro os equipamentos de rede para que ele priorize tráfego, eu tenho qualidade de serviço, né? Já a segurança é quando eu tomo atitudes e uso também softwares para me proteger de ataques. Ok? Finalmente, a última seção desse capítulo, gente, o ambiente de rede em constante mudança. Então, quais são as tendências? Repara, gente, esse curso, versão 6, ele tem alguns anos. Então, muitas dessas tendências já acontecem, né? Então, ele vai falar aqui do BYOD, colaboração online, comunicação por vídeo, comunicação e computação em nuvem. Vamos ver cada uma dessas coisas, né? Bring your own device. O que significa isso? Traga o seu próprio dispositivo. Então, muitas vezes, as pessoas estão com o seu próprio celular, o seu próprio computador, que eles levam para lá e para cá. Então, os ambientes, seja o shopping, seja a escola, seja o trabalho, tem que ter rede sem fio, disponível e gratuita, para as pessoas poderem trabalhar, se divertir, comprar, né? Então, essa é uma tendência que já pode-se dizer que é uma realidade hoje. Colaboração online. Cada vez mais e mais as pessoas compartilham os seus arquivos, fazem videoconferências e assim economizando tempo e dinheiro, tanto no trabalho quanto para o estudo e para a diversão também. Comunicação por vídeo, como nós já falamos agora, videoconferência. Tá? A computação em nuvem também é importante, porque ela transfere os computadores de um lugar próprio das empresas para a nuvem. Ao fazer isso, toda essa infraestrutura pode ser compartilhada entre vários clientes. Assim como o provedor de internet faz, o provedor de nuvem, ele aluga, entre aspas, a poder computacional. Então, eu sou uma empresa, hoje eu preciso de 10 computadores, porque eu tenho uma grande demanda, 10 servidores, porque eu tenho uma grande demanda de venda aqui do meu produto.
10, 100, 1000, 1 milhão, sei lá, quantos servidores eu precisar, eu vou ter, tá certo? Muito bem. Tecnologia em casa. Também a casa inteligente está cada vez mais se tornando uma realidade. Daqui a poucos anos, todas as casas vão ter algum tipo de inteligência. A rede Powerline, ela não tem a ver com uma tendência, né? Ela já é uma realidade, né? Então, quando você usa a parte elétrica da casa para compartilhar a internet. Muito bem, banda larga sem fio também, né? Cada vez mais e mais a gente está se livrando dos fios, até para carregar celular, né, gente? A gente não precisa mais de fio, é só depositar o celular em cima de um carregador, né? Que ele vai por indução eletromagnética recarregar o seu dispositivo, tá? Segurança de rede, vai falar um pouquinho aqui também. Cada vez que passa o tempo, as ameaças estão ficando mais sofisticadas, tá? Mas eu posso dizer para vocês que a maior brecha de segurança está na parte que envolve o ser humano. Enquanto está só a máquina, assim a gente consegue fechar o máximo possível para essas ameaças. Mas quando entra o ser humano na jogada, a tal da engenharia social, né, começa a agir. Ok? Então aqui são vários tipos de ameaças, né? Para combater essas ameaças, a gente tem soluções de segurança, que é antivírus, firewall, né? E também comportamento, treinamento para o usuário se comportar adequadamente, né? E aqui, para finalizar, ele vai mostrar aqui como é que é a arquitetura de rede da Cisco, tá? Não em detalhes, que a gente precisaria de mais tempo, né, para discutir isso aí, mas o fato é que a Cisco e os seus engenheiros elaboraram um jeito de projetar a rede, que eles chamaram de arquitetura de rede da Cisco. Então, se você projeta a rede desse jeito que eles estão falando, você vai ter o melhor custo-benefício de acordo com eles, né? Certo? Finalmente, pessoal, falando um pouquinho aqui, terminando esse capítulo 1, falando um pouquinho sobre certificações de mercado. Quando vocês terminarem esse curso, vocês vão ganhar um certificado de participação do curso. Isso não é certificação de mercado. Um certificado de participação do curso. Tá? O que é a certificação de mercado? É uma prova online que você faz num centro de aplicação de prova, em que, se você passar, você vai receber um certificado que você conhece aquele assunto, um certificado de validade mundial. Tá? Então, quem já fez aí o IT Essentials está preparado para fazer uma certificação de entrada. Tá? Já o CCNA, todos os módulos do CCNA vão preparar você para fazer uma certificação de associado, os do CCNP de profissional, o CCIE, que você não tem curso, você estuda sozinho, é de especialista, e o CCIA é de arquiteto. Tá? Muito bem. Com isso, a gente termina o capítulo 1 e eu vejo vocês no próximo vídeo.